Bom dia, bom dia. Oh, que alegria estar aqui. Dele é o céu, dele é o mar. Coisa linda. Dele é a terra e o que nela há. Quem é este? Quem é este? Oh, as montanhas se escondem, os montes são trazidos ao chão. Quem é esse? Quem é esse? O seu rosto como o sol, os seus olhos um farol na escuridão. Quem é esse? Quem é esse? Não cabe no universo, mas habita em meu coração. Rei da glória, Ele é o Rei da glória, que pra sempre vai reinar e em justiça governar o seu povo. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória, que para sempre vai reinar e em justiça governar o seu povo. Abram os portões, abram os portões. Abram os portões, abram os portões. Ele é santo, Ele é Rei, Tu és digno para sempre, amém. Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é santo. Ele é rei. Muito obrigado por vocês que estão aqui comigo nesse momento. Eu estou muito feliz. Muito. A Inês está aqui comigo. Obrigado pela tua companhia, amiga, de tantos e tantos anos. O meu filho entrou agora. Também a minha amiga Márcia, uma amiga querida do meu coração, entrou agora. Eu avisei de última hora, né? Porque eu não aviso quando eu vou gravar. Porque é algo tão íntimo do meu ser que eu acho que não precisa às vezes estar ao vivo, né? O importante é a mensagem que vai ser trazida, independente se ela está ao vivo, se tem pessoas assistindo no momento ou
se é gravado e depois o vídeo postado. O importante mesmo, gente, é sentir a presença de Deus. Então, muito obrigado por vocês que estão aqui comigo, por vocês que irão assistir esse vídeo em outra oportunidade. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento, colocando esse momento especial diante daquele que tem poder sobre céus e terra, para que o Espírito Santo, possa estar conosco nesse momento, que vai ser um momento lindo, porque a gente vai falar do personagem mais importante da história. A gente vai falar sobre o personagem mais importante, que é Jesus Cristo. É sobre Ele que nós vamos falar nesta manhã. Sobre Ele. Olha ali, a Luísa entrou agora. Seja bem-vinda, Luísa. Ontem assisti a live de vocês. Que coisa mais linda. As meninas falando de Jesus. Que maravilha ver pessoas assim, jovens, falando do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai eterno, ó Senhor, em nome de Jesus, chego na Tua presença neste momento, Senhor. Tu conhece, Pai, a alegria que está no meu coração, Pai, em falar, Senhor, sobre quem é Jesus. Falar, Senhor, sobre quem é Jesus. Falar aquilo que não somente a leitura da palavra, os vídeos que tenho ouvido, Senhor, as pregações, mas falar muito mais do que isso. Falar de quem Jesus tem se revelado na minha vida. Falar desse Jesus maravilhoso que é presente através do Espírito Santo. Ó Pai, Tu conhece o meu coração e o coração de cada uma das pessoas que estão aqui comigo nesse momento e que ainda vão ouvir esse vídeo, vão assistir esse vídeo. Senhor, eu não conheço o coração, eu não conheço, Senhor, as preocupações, eu não conheço, Senhor, as dúvidas, eu não conheço, Senhor, o sofrimento, mas Tu, Pai, é aquele que conhece e sonda o mais íntimo do nosso ser. É aquele que entra aonde nem mesmo nós conseguimos entrar. Tu entras, Senhor. Então alcança esses corações nesta manhã. Que, Senhor, essas pessoas possam receber algo novo, vindo direto do alto para suas vidas. Amém. Para suas vidas, Senhor. Que essas pessoas possam receber. E eu aqui, Senhor, eu não sou nada, Pai. Porque, Senhor, Tu é que és, Senhor. Eu sou apenas um instrumento diante das Tuas mãos. Senhor, eu quero que a minha boca não venha falar nada que eu queira, mas apenas o que Tu queres, Senhor. O que Tu queres, Senhor, falar. Fala, Senhor, nesta manhã. Fala, Senhor, neste momento, Pai, porque eu preciso Te ouvir, Senhor. Nós precisamos, Pai. Fica conosco nestes momentos a seguir, Pai. E que grandes curas, grandes libertações, grandes, Senhor Jesus, transformações possam ocorrer na vida dessas pessoas que estiverem ouvindo, assistindo estas palavras, Pai. Pelo poder e pela autoridade que só Tu tens, Senhor. Só Tu. Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Amém. Então vamos lá. Gente, faz bastante tempo, eu acho que no mínimo umas 3 semanas, que vem ao meu coração essa vontade de falar sobre quem é Jesus. Eu já postei um vídeo um pouco mais rápido do que eu acredito que vai ser o de hoje, aonde eu fiz, eu trouxe um esboço de quem é Jesus, Eu trouxe um esboço para nós de quem é Jesus. E hoje eu quero trazer muito mais sobre quem é Ele. Quem é essa pessoa? Quem é este que é o personagem, que criou o antes e o depois de Cristo? Esse personagem da história, imagina, ele dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Que homem magnífico é esse? Quem é este? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, Jesus, ele é o personagem central da Bíblia. Jesus é o personagem central da Bíblia, da palavra de Deus. Ele é o personagem central. Desde o início da Bíblia até o final, lá no Antigo Testamento, já se almejava, já se falava, já se esperava pelo Messias, pelo Redentor. No Novo Testamento, o que aconteceu? Ele veio. Aquele de quem os profetas falavam, ele veio. Ele se fez carne e esteve entre nós. Aleluia! Ele veio. E eu quero trazer alguns versículos da palavra de Deus que falam sobre Jesus, que falam quem ele é. Talvez vocês que já estão me escutando podem pensar: mas eu já conheço essa história, eu já conheço quem é Jesus, eu já conheço. Eu também já li muito, já ouvi muitas pregações de quem ele é, mas eu sinto o desejo no meu coração de trazer essa mensagem para as nossas vidas, de quem ele é, para que nós venhamos lembrar, para que nós venhamos trazer na nossa memória e na nossa vida, neste período, quem Jesus é. Quem é Jesus? Então, se vocês quiserem me acompanhar, vocês que estão com a Bíblia, lá no livro de Marcos, no capítulo 1 de Marcos, João Batista já falava sobre Jesus. Ele já falava sobre Jesus. Aí diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista já pregava o Senhor, ele já pregava Jesus. Olha que coisa mais linda.
Ainda no capítulo 1 e no versículo 7. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista foi um mensageiro que naquela época já estava pregando que Jesus viria. Ele já tinha sido um instrumento para trazer a boa nova, a boa notícia, Jesus. E logo em seguida, o que aconteceu? Jesus veio para ser batizado. Continuando no versículo 9, naquela ocasião, Jesus de Nazaré, da Galileia, veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Olha, João Batista teve a oportunidade de batizar o Senhor Jesus. Mas ele sabia quem era que estava ali. Ele tinha certeza de quem estava ali, que era aquele que viria trazer boas novas. Boa parte da revelação de Jesus Cristo, João Batista já sabia. E lá no livro de João, a gente vai no capítulo 1 de João, nós vamos trazer esse capítulo do 1 até o versículo 5, que diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Olha só, ele estava no princípio de todas as coisas, e por meio dele todas as coisas se fizeram, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio dele, do nosso Senhor, do nosso Salvador. No Antigo Testamento, Isaías teve a revelação de quem viria, né? Como é que seria o Senhor. Aí a gente vai lá para o Antigo Testamento, no capítulo 9 e no versículo 6, aonde diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso foi antes do Senhor, 740 anos antes da vinda do Senhor. Isaías já previa que ele viria, Glória a Deus por isso. Então, quem é este homem aonde profetas tiveram a revelação da sua vinda, aonde João Batista, né, ele foi endireitar as veredas, abriu o caminho para a vinda do Senhor? Quem é ele? Quem é este? Quem é este?
João 1 diz que ele é a luz dos homens, né? Ele é a vida e a luz dos homens. Vocês imaginem agora, Jesus veio, assim como os profetas haviam crido. Jesus, ele veio, ele esteve aqui, ele viveu entre nós. E quando ele cumpriu o ministério dele, durante o cumprimento do seu ministério, o que aconteceu? Ele chamou os primeiros discípulos para estar com ele nesta caminhada. Ele chamou os primeiros discípulos e depois ele trouxe, né? Ele enviou, ele escolheu os 12 para estarem com ele nessa caminhada. E durante esse percurso, durante esta caminhada que Jesus escolheu os 12, muitas coisas aconteceram. Quem estava com Jesus ali, os mais próximos, os discípulos que estavam diariamente com ele, eles presenciaram milagres, eles presenciaram Jesus curando enfermos, Jesus curando enfermos, fazendo com que paralíticos andassem, fazendo com que cegos enxergassem, fazendo com que pessoas fossem libertas das prisões demoníacas através do poder e da autoridade que ele tinha. Tudo isso, aqueles homens estavam acompanhando junto dele. Eles estavam presenciando, como se nós, em algum momento, vocês que estão aqui me ouvindo, nós estivéssemos junto, vivendo algum momento juntos. Assim foram os discípulos com Jesus. Mas, em algumas vezes, eles demonstraram que não sabiam quem era Jesus. Algumas vezes eles deixaram para que nós pudéssemos talvez se identificar em algum momento da nossa vida com o que aconteceu com eles. Vamos então para o versículo. Vamos lá em... Só um minutinho. Vamos lá em... Em Marcos. Gente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Marcos, no capítulo 4 e no versículo pode começar pelo versículo 38, tá? Marcos capítulo 4, versículo 38. Aqui fala sobre os discípulos no barco com Jesus. E aconteceu uma grande tempestade. E aí o que aconteceu? Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou,
repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a gente percebe que mesmo eles estando com Jesus, mesmo eles presenciando o que Jesus estava fazendo, eles não sabiam quem realmente era Jesus. Talvez a gente venha se identificar, não é mesmo? Em alguns momentos, talvez a gente tenha alguma dúvida, mesmo conhecendo a palavra, mas que realmente é Jesus? O que ele pode fazer na minha vida e na vida das pessoas? Por quê? Porque nós somos seres humanos. E os discípulos aqui andavam com ele. Os discípulos estavam junto dele e ainda não o conheciam. Não tinha sido revelado quem ele era. Toda a revelação do poder dele. E aí a gente vai para Mateus, no capítulo 16 e no versículo 13, que diz a confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse momento, Pedro teve a revelação através do Pai, de quem realmente Jesus era. Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Essa revelação veio direto do Pai para Pedro. E isso faz com que nós venhamos entender que não basta apenas nós sabermos da palavra, lermos a palavra, escutarmos pregações. Não basta apenas isso. Nós precisamos pedir a revelação espiritual que vem através do Pai e do Espírito Santo sobre quem realmente Jesus é, para que possa estar incutido em nosso coração esta verdade de que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo e poderoso. Eu, Consuelo, tenho 44 anos. Eu nasci numa cultura, eu nasci
numa família, eu vivo numa sociedade, eu tenho algumas coisas que eu me identifico. E talvez eu possa falar de Jesus, aquilo que as informações que eu tenho captado durante anos venham à minha mente, ao meu coração. Mas essa informação crua, esse conhecimento cru, nada vale. Porque para nós conhecermos realmente Jesus, não basta apenas nós ouvirmos falar, nós lermos aqui, mas nós temos que pedir a revelação que vem do alto, que vem do Pai, que vem do Espírito Santo. Nós temos que pedir esta revelação para que seja incutida em nossos corações quem Ele é. Em outra oportunidade, Jesus estava falando que Ele iria para um lugar. Ele dizia que para onde Ele ia preparar a morada para nós, para aqueles que criam nele. E que Ele ia na frente e Ele ia preparar morada para nós. E se Ele fosse lá e não tivesse, Ele ia organizar para que tivesse morada para todos. E aí, Tomé, nesse momento, ele perguntou: mas Senhor, nós precisamos saber aonde que Tu está indo? Para onde Tu vais, Senhor? Nos mostra o caminho, Senhor, para onde o Senhor está indo? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mais uma vez, Jesus se revelou ali para eles. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí Tomé disse assim: Senhor, Tu vai para o Pai, Tu é verdade, Tu é vida. Então, basta, então nos mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Na sequência dos próximos versículos ele diz. E aí Jesus disse: se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem? Pessoas que estavam andando com Jesus, estavam com Ele, e mesmo assim não tinham entendimento espiritual de quem era Jesus, quem realmente estava ali caminhando ao lado deles. Eles não tinham essa revelação, eles não tinham esse entendimento. Por isso que nós devemos buscar a cada dia essa revelação que vem do alto, esse entendimento que vem do alto. Não entendimento intelectual, não entendimento racional, porque quem aceita estas verdades é somente pela fé. Somente pela fé as pessoas podem aceitar essas verdades de quem é Jesus Cristo. É somente pela fé que elas podem aceitar estas verdades. Quem é Ele? Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Ele estava no princípio. Ele, o Pai e o Espírito Santo, e por intermédio da Trindade, por intermédio de Jesus, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, só por intermédio de Jesus Cristo. Eles juntos, eles escreveram uma história linda para nós vivermos, linda, abençoada, com abundância da graça e do poder. Mas, ao mesmo tempo, com toda essa autoridade, com toda essa legalidade, eles criaram o homem e deram ao homem a liberdade de escolher, a liberdade do livre-arbítrio, a liberdade de querer viver essa história. E nós sabemos o que aconteceu. O pecado veio ao mundo e mudou parte do que Jesus gostaria que nós vivêssemos. Quando o pecado entrou, o homem perdeu a real conexão com Deus, aonde ele tinha total conexão com Deus no jardim. E aí a gente conhece a história, a luta desde os primórdios de entender quem eu sou, quem está acima de mim, o que rege o mundo, o que rege as coisas, como é que eu faço para estar bem, para estar na verdade. Nós sabemos que Deus designou um povo, que era o povo de Israel, para ser um povo de exemplo, para ser um povo que levasse as verdades do reino eterno para as outras pessoas, que através daquele povo escolhido eles pudessem enxergar quem era Deus, quem era Jesus, eles pudessem enxergar essas verdades através do povo de Israel. Mas a palavra diz que muitas e muitas vezes esse povo, que foi guardado pelo Senhor, que foi guardado em todas as circunstâncias, que foi libertado, que foi guardado, que foi cuidado, que também foi exortado pelo Senhor. Esse povo, quando lá na frente Jesus veio para muitos, ele disse, né? Jesus ele veio para o povo de Israel e o povo de Israel não aceitou. Não aceitou. Eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. E hoje, pela graça, todos nós que crermos e aceitarmos estas verdades no nosso coração, aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador, temos a oportunidade de conhecimento e de viver os propósitos dele para a nossa vida. Vivermos, depois dessa vida aqui, a vida eterna com ele. Nós temos essa oportunidade por intermédio de Jesus. E Jesus, ele veio, ele precisou morrer pelos nossos pecados, por tudo aquilo que foi realizado de mal desde o início da humanidade até o fim. Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías disse que ele viria, que ele era a raiz de uma terra seca. Isaías disse isso lá em Isaías 53. Ele disse, e que ele viria,
e que sobre ele estariam as nossas dores, os nossos pecados, sobre ele tudo isso estaria. Ele levaria sobre si as nossas dores, ele levaria sobre si os nossos pecados. Mas ele veio para vencer o agrilhão da morte. Ele, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, ele veio, ele venceu, ele cumpriu a sua missão aqui. Ele venceu por nós. Quem é ele? Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que abriu os braços e ele perdoou, ele amou a todos. Todos. Ele amou, ele perdoou, ele morreu, mas ele venceu, ele ressuscitou. Ele é poderoso. Ele venceu a morte. Quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Quem é Jesus? Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus poderoso, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos exércitos. Ele foi cordeiro e leão, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o princípio, ele era, ele é e ele há de vir. Este é Jesus Cristo. Este é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quem é Jesus? Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, porque nós não teríamos condições de termos a vida eterna, porque o pecado veio ao mundo através do homem, e só teria um segundo Adão, o segundo Adão vindo do céu, justo, puro, para morrer pelos nossos pecados. Este é Jesus, aquele que nos purifica de todo o pecado. Ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, ele deixa branco como a neve. Ele tem autoridade de fazer isso em nós. Este é Jesus Cristo. Este é Jesus Cristo. E talvez você pense, como eu vou chegar diante dele? Eu tenho muitos pecados. Eu não tenho condições de chegar diante do Senhor. Você tem condições de chegar diante do Senhor. Você tem condições de chegar diante do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para todos. Ele veio para toda a humanidade. E não é eu, não é qualquer pastor, qualquer igreja no mundo, qualquer denominação que pode olhar para você e dizer: você fez isso, você fez aquilo, e saber do seu coração. Só quem sabe o seu coração é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, e ele tem poder e autoridade de limpar todo o pecado que você fez. Mas ele quer o quê? Ele quer que você venha até ele. Nós temos que lembrar desse princípio, desta verdade, aonde Jesus nos disse que ele era o caminho,
a verdade e a vida, e que ninguém iria chegar ao Pai se não fosse por intermédio dele. Ele nos deixou o livre arbítrio para chegarmos diante dele e pedirmos perdão. Ele conhece o nosso coração. O que importa é nós chegarmos, o que importa é nós falarmos tudo para o Senhor. Ah, mas eu não sei por onde é que eu começo, eu nem sei o que falar. Abre o teu coração para Deus. Tudo que tu estiver sentindo, fala para Ele. Ele é o teu advogado perante o Pai. Ele nos justifica de todo e qualquer pecado. Ele nos justifica. Mas Ele não é como inimigo das nossas almas. A palavra nos diz, ela nos deixa bem clara de quem é Jesus. Jesus é tudo isso e muito mais que está aqui na Bíblia. Eu não tive como trazer tudo o que Jesus é. Mas a palavra diz que existe um inimigo das nossas almas. Enquanto Jesus quer trazer tudo isso para nós, toda essa possibilidade de vida com Ele em abundância, existe o inimigo das nossas almas. O inimigo eterno, Satanás. E ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância para todo aquele que nele crê. Ele não quer que você viva de provação em provação, ele quer que você viva de glória em glória. É necessário passarmos por alguns processos, sim, é necessário, mas se nesses processos nós estivermos com Ele, Ele vai nos dar vitória e nós vamos conseguir viver de glória em glória, falando sobre Ele. Mas quem é Jesus? Ele não é como um ladrão, porque o ladrão, quando ele entra na nossa vida, ele não dá aviso, ele não pede licença, ele entra e ele quer roubar. Mas Jesus não. Jesus é cavalheiro. Jesus é gentil. Jesus, ele está à porta. Ele bate. Ele está à porta do teu coração e ele bate. Quem abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai entrar e vai cear contigo. Ele vai estar contigo. Quem é Jesus? É este, gentil cavaleiro, amigo poderoso, o Deus que mesmo com toda a autoridade que tem, com toda a legalidade que ele tem sobre céus e terra, ele que é a própria palavra, ele que é a própria palavra, ele quer que você escolha se você quer receber ele, se você quer deixar ele entrar na tua vida, se você quer deixar ele fazer verdadeiramente morada na tua vida. Mas Jesus Cristo, ele é Deus através da Santíssima Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um só. E eles são muito. A Trindade é muito organizada. Ele está no céu, Jesus Cristo. E ele deixou conosco o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, para trazer a verdade em nosso coração. Então, meu irmão, meu amigo, minha irmã, que você está me escutando agora e que vai vir a me escutar, receba esta verdade através da revelação espiritual, não através de conceitos apenas, mas a revelação que vem do alto para o teu coração. Eu quero dizer com essas palavras
que é claro que é importante conhecer a palavra de Deus. Inclusive, está escrito que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, que essa palavra é a palavra da verdade. Mas nós precisamos entender que não basta apenas conhecer esta palavra. Não basta apenas saber esta palavra. Nós precisamos entender a palavra através do Espírito Santo revelado no nosso coração de quem é Jesus, que é a palavra. E nós precisamos viver esta palavra. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No momento que nós aceitamos Jesus como o único e nosso suficiente Salvador, nós passamos a não viver aquilo que nós queremos, mas a submetermos a nossa vida a Ele, para que Ele venha a cumprir em nós o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, amados, quem é Jesus? Jesus é este maravilhoso, é este precioso, é este que se fez carne e habitou entre nós. Na época em que ele viveu do seu ministério, ele era um judeu ali, ele era um mestre, ele era alguém que falava conforme aquela cultura, ele falava conforme a cultura judaica, ele sabia de como era essa cultura. Ele era um mestre também, mas ele era o único mestre que trouxe a palavra de vida eterna para aquele povo e para todos nós. Não houve nenhum outro mestre, nunca houve e nunca existirá nenhum outro com poder e autoridade sobre céus e terra. É somente Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem a maior sabedoria. Ele trouxe a verdade para que todos pudessem conhecer esta verdade. Ele trouxe essa verdade. Então, se você que está ouvindo esse vídeo ficar se perguntando quem é Jesus, quem é Jesus? A palavra é Jesus. A Bíblia é Jesus. A própria palavra. Não existe nenhum livro como esse, nenhum livro, aonde ele trata de verdades eternas, de verdades eternas. Eu compro um eletrodoméstico e eu quero saber como esse eletrodoméstico funciona. Eu preciso ir no manual de instruções. Tem alguns que são bem práticos, tu nem pega o manual de instrução. Eu compro um remédio, eu preciso saber para que ele serve, como que ele funciona, como devo tomar. Nós, seres humanos, nós viemos à Terra, simplesmente viemos e agora? Qual é o nosso manual de instrução? Qual é esse manual? Esse manual é a palavra de Deus. Jesus está nessa palavra. Esse manual é a palavra de Deus. Este manual é a palavra de Deus. Então, jamais nenhum de nós poderemos chegar diante do Senhor e dizer que nós não tínhamos acesso à verdade, que nós não tínhamos acesso de saber quem Ele era, quem era Deus. Nós temos esse acesso. E ele está livre para todo mundo. É a palavra aqui, ó. É a Bíblia. É a palavra. E não existe nem
um outro comparado ao Senhor. Ele é aquele que morreu por ti. Presta atenção, ele morreu por todos nós. Ele nos justifica de todo e qualquer pecado. Se chegarmos a ele com o coração quebrantado e verdadeiro, porque ele sonda o nosso coração, e pedirmos perdão, ele nos perdoa. Não existe nenhum outro, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, nem no poder do universo, nem em poder de nomes que dão a deuses, enfim, não existe poder e autoridade maior do que o poder de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Atos, no capítulo 4 e no versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe. É só através do nome de Jesus. É só através do nome de Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento de quem Ele é. De quem é Jesus. De quem Ele é. E agora, para nós irmos indo para o final, eu convido vocês para nós irmos para o livro de Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, que diz o seguinte: o Filho é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita, na majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Este é Jesus Cristo. Este é Jesus. E não importa o que nós estivermos enfrentando, Ele sempre vai estar conosco se nós dermos a Ele esta liberdade. Se nós aceitarmos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se nós entregarmos a Ele a nossa vida. Ele nos diz: aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por mim, vai ganhar a verdadeira vida. Então não se apegue aqui nessas coisas, nessa vida. Sim, faça da sua vida melhor, estando com Jesus, aceitando Ele, recebendo essas verdades eternas. Aleluia! Este é Jesus Cristo, Ele tem poder e autoridade. E é através dele, através desse poder e dessa autoridade, que filhos e filhas se levantam num clamor pelas nações, pelo mundo, pelo que nós estamos passando.
É nele que nós devemos ter esperança de dias melhores. Não existe outro. Não existe. Não procure em outro lugar. É Jesus Cristo que é a porta estreita. Ele é o teu bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E ele nunca deixou o seu filho, um filho seu, um irmão seu, na mão. Nunca, nunca. Lá em Salmos diz que até o leão que é forte, que é robusto, pode vir a passar fome. Mas jamais um filho que teme ao Senhor passará. Então nós temos que colocar diante do Senhor. Eu convido você que está comigo agora ou que vai estar depois. Eu quero convidar vocês a colocar diante do Senhor todas as tuas preocupações, todos os teus medos, todos os teus anseios, todas as preocupações futuras em relação a essa pandemia que estamos vivendo. Queridos, nós temos a verdadeira esperança. Nós temos Jesus. Ele tem poder sobre céus e terra. Ele tem autoridade sobre céus e terra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Deus poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vive. Ele não está na cruz. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele reina. Deixa o Senhor reinar na tua vida. Deixa o Senhor entrar na tua vida e fazer morada. Ele é aquele que nos dá a verdadeira esperança. É Jesus Cristo. Ele é a verdadeira esperança. Então, por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que esteja a jornada, por mais difícil que esteja o vale, a palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? É o Senhor que nos dá esperança. E eu quero convidar vocês a crerem nesse Deus, a crerem nesse Jesus, não apenas ouvirem falar, não apenas conhecerem, não apenas ficarem pensando: ai, quem foi Jesus agora nesse período que comemoram a morte e a ressurreição de Jesus, que relembram esse período. Mas em toda a sua vida, vocês deixarem Jesus se mostrar para vocês quem Ele é. E para isso, meus queridos, não existe um mistério, não existe como farei isso. É muito simples. É buscando a intimidade com Ele. É buscando a amizade com Ele. É realmente sendo sincero com Ele. E isso qualquer um de nós podemos fazer. Para que nós venhamos conhecer mais uma pessoa, termos uma amizade mais profunda com alguém, nós precisamos conhecê-la, nós precisamos ter intimidade com essa pessoa. Então, para que você conheça quem é Jesus na sua vida, para que Ele se revele com autoridade e poder sobre a sua vida, primeiro, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Peça perdão dos pecados e esteja com o coração aberto para falar com Ele e para colocar tudo diante dEle, e pedir para que Ele reine, na sua vida, que Ele seja o centro da sua vida, que Ele seja o centro. É isso, é assim que nós, oh Deus, é assim que nós
vivemos aqueles que creem. Não é pela razão, não é por emoção, não. É pelo Espírito, é pela fé. Sem fé, não existe como agradar e chegar próximo ao Senhor. Amém? Vamos finalizar agora. Eu quero orar e colocar diante do Senhor todos nós, eu e todas as pessoas que forem ouvir esta palavra. Ó Pai querido, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu chego na Tua presença. Nós falamos aqui de quem Tu és, Senhor, do que a palavra nos ensina, Senhor, de quem Tu és, Pai. São verdades eternas, Senhor, verdades eternas, que Tu é aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. Porque Tu vai voltar e Tu vai buscar a Tua igreja. Senhor, aqueles que estiverem prontos, Senhor, para Te receberem, Senhor, quando Tu chamar, Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida de todos os que estão assistindo esse vídeo. Eu coloco diante de Ti, eu peço pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Pai, que a Tua esperança viva possa entrar nos nossos corações e que a cada dia, a cada caminhada, a cada passo, Senhor, nós possamos entender que Tu está conosco, que Tu és a verdade, que Tu és a nossa esperança e que embora o nosso caminho às vezes seja árduo, Senhor, seja um caminho às vezes difícil de trilhar, Senhor, nós não estamos sós, porque Tu estás conosco. Tu está conosco, Tu é aquele que nos leva, Tu é aquele que nos orienta, Tu é aquele que nos ajuda. Oh, Paizinho querido, toma conta de cada coraçãozinho que estiver querendo se entregar para Ti, Senhor, nesse momento. Cuida, Pai. Cuida, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, cura. Eu peço libertação. Eu peço transformação. Ó, Senhor Jesus, eu peço libertação, Senhor. Cura, Senhor, desvenda os olhos daqueles que estão cegos e vendados sobre quem Tu és, Pai. A Tua palavra diz que nós não devemos andar por vista, mas pela visão. E para que nós tenhamos visão, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo e da revelação divina, porque a visão, ela nos mostra além da nossa perspectiva humana. A visão, ela é uma revelação além da nossa perspectiva do que nós estamos vendo aqui, Senhor. Oh, Pai querido, Pai Santo, toma conta de cada um, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas, Pai. E pelo poder e autoridade que está sobre o Teu nome, Senhor, essas pessoas possam receber, Senhor, o que necessitam, Pai. Porque é Tu que sabes, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos andar na esperança, que possamos andar olhando para o alvo, que possamos andar olhando para Ti, que quando nossas forças se forem, Senhor, nós possamos ter o entendimento que o Teu poder, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia! Ó Senhor, Tu vive. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, por essa esperança verdadeira e fiel. Aleluia, pelas Tuas palavras, que jamais passarão. Passará tudo isso, Senhor, mas as Tuas palavras não hão de passar. E nós cremos no poder desta palavra que é viva, que é eficaz e que é verdadeira, Senhor. Fica conosco, Pai.
Fica conosco, Espírito Santo, que a tua alegria, que a tua esperança possa encher os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigado, queridos que estiveram comigo. Não importa se foi uma pessoa, o mais importante é que a palavra da verdade foi pregada. E importa que nós venhamos falar dessas verdades. Amém? Em nome de Jesus, que essas palavras possam ser vida e cair em boa terra. Amém? No coração onde tem uma terra boa, para que possa frutificar. Frutificar. Grande abraço, com todo o amor de Jesus para vocês. Glória a Deus. Amém, gente. Muito obrigado por todos que estavam aqui. Agora, como sempre, aprendendo como finalizar aqui. Deixa eu ver, gente.